Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. O mercado de proteína animal está aquecido e o brasileiro nunca comeu tanto ovo. A projeção é que cada habitante consuma cerca de 306 unidades este ano. De olho nesse mercado, a gigante cearense Avinha Alimentos projeta um faturamento histórico de 460 milhões de reais para 2026 e planeja investir 100 milhões nos próximos anos. Para falar sobre esse assunto, conversamos agora com o CEO da Avine, Ayrton Carneiro Júnior. Seja bem-vindo. Obrigado, Irno. Um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores aqui. Obrigado pelo convite. A Avine ela acabou de bater aí uma marca histórica de 2 milhões de ovos produzidos por dia, né? E isso após um investimento de 72 milhões, né? Na prática, o que é que mudou aí na automação das granjas para alcançar aí esse volume de produção, Ayrton? A gente vem num crescimento sempre orgânico, né? Onde a gente tem muita atenção à demanda do mercado e a gente vai aumentando a nossa produção de olho ali na demanda para que não gere um excedente muito grande e nem falta. Então, a gente está continuamente crescendo e a gente já desde o começo dos anos 2000, por volta de 2005, 2010, a gente começou um movimento muito grande de automação, inclusive trazendo aqui para o Ceará, para a nossa produção, o que tem de mais moderno no mundo em termos de produção de ovos. Então a gente usa, na parte de classificação e seleção dos ovos, a gente usa equipamento holandês da empresa Moba, onde é tudo automatizado, a seleção de ovos trincados, de ovos sujos, é tudo computadorizado, né? A nova máquina que nós vamos estar recebendo agora no ano que vem, inclusive, trabalha com IA nessa parte de seleção. E da mesma forma, os aviários que a gente trabalha, a gente usa tecnologia da Espanha, então a gente já vem investindo, né, há muitos anos em ter essa tecnologia de ponta que vai dar competitividade, que vai assegurar mais qualidade para os nossos produtos, né, porque a gente sempre teve uma filosofia de trabalhar com foco na qualidade. Enquanto a gente vê alguns concorrentes que sempre estiveram muito preocupados com alto volume e baixo custo, a gente sempre teve uma estratégia focada na qualidade e vem investindo sempre olhando para isso. Uhum. O Nordeste ele responde aí por 17,6% da produção nacional de ovos, né? Como é que a Avine conseguiu quebrar essa lógica de mercado que ainda é muito centralizada aí no Centro-Sul? Como é que vocês veem essa posição, né? Essa marca alcançada pela produção cearense? Quando a gente pega o Norte e o Nordeste, a gente tem dois estados que se destacam bastante, que é Pernambuco e Ceará. O maior produtor do Norte e Nordeste é Pernambuco, e em segundo lugar vem o Ceará. Então, Pernambuco e o Ceará basicamente têm um papel muito importante de abastecimento de toda a região Norte e Nordeste. Então, nós, por exemplo, trabalhamos da Bahia até o Amapá. Então, a gente atende toda a região Nordeste, parte da região Norte, né? E Pernambuco trabalha muito essa regional aqui para o lado da Bahia até o Rio Grande do Norte. Então acaba que, embora o Nordeste tenha uma representatividade relativamente pequena, o Ceará e Pernambuco como estados, eles têm uma representatividade muito importante no panorama brasileiro de produção de ovos. Uhum. E como é que você tem visto e avaliado, né, o consumo de ovos aqui no Brasil? Hoje a gente vê esse mercado de saudabilidade, né, com muita força, né? Como é que isso tem impulsionado e demandado inovações de vocês? O ovo ele passou por uma mudança muito grande, porque se a gente voltar lá para os anos 80, mais ou menos, o ovo era taxado como vilão, porque diziam que aumentava o colesterol se você comesse muito ovo, né? Isso aí baseado em estudos que tinham erros lá de metodologia, estudos muito antigos, né? E quando foi por volta do meio dos anos 90, por aí,
tiveram estudos em universidades lá em Harvard e também em Tel Aviv e tal, que mostraram o contrário, que o ovo até ajudava a baixar o colesterol, né, em algumas situações e que de maneira nenhuma contribuía para a piora desse indicador. Então, a partir daí, o ovo foi fazendo uma migração de vilão para superalimento e ganhando um protagonismo na alimentação, né? Então, hoje em dia, tudo que é nutricionista tende a recomendar uma dieta saudável, né? Uma boa participação de ovos como fonte de proteína, mas também de todas as vitaminas, aminoácidos, antioxidantes que estão presentes ali no ovo. Então, nessa hora que o ovo passou a ser o mocinho superalimento, a gente começou a verificar no Brasil e no mundo o aumento do consumo de ovos. Embora o Brasil está caminhando aí para esses 306 ovos, que é uma marca muito importante, se a gente voltar aí uns 20 anos atrás, mais ou menos, era menos da metade disso aí, o México está perto de 400, por exemplo. Então tem uma longa caminhada ainda para ser feita pelo ovo, para estar presente em praticamente todas as refeições, que é o que a gente vê em outros países aí, o ovo não pode faltar no café da manhã. No Brasil ele é muito consumido no café da manhã, mas ele tem muito espaço ainda. Tem muita gente que não tem o ovo como um elemento básico do café da manhã. Então essa questão da saudabilidade, ela vem puxando esse consumo de ovos no Brasil e no mundo também. E aí, se a gente pega, entrando um pouco mais nesse aspecto da saudabilidade, a gente vem trabalhando alguns ovos lá na Avini que vem atender exatamente esse tipo de demanda. Então a gente tem o ovo enriquecido com ômega 3 e vitamina E, né, que ele vai ter um aporte importante ali. Muita gente, por exemplo, toma suplementação de ômega 3. Se você comer 2 ovos por dia, você está ali já do enriquecido com ômega 3, você já está atingindo ali a sua meta diária de ômega 3, né? E aí a gente tem outros ovos diferenciados também que vão ajudar nisso. A gente tem, por exemplo, o ovo de codorna, que o ovo de codorna, por um lado, ele é muito associado a tira-gosto, petisco, festa, mas o ovo de codorna, cada 5 ovos de codorna mais ou menos, você tem a mesma nutrição de um ovo de galinha normal. Só que ele tem uma facilidade para as crianças, né? Porque criança gosta daquele ovinho pequenininho, fácil de comer, ele tem uma proporção de clara e gema que é mais palatável para a criança morder, né? Às vezes você morde um ovo cozido grande, você morde às vezes só gema, só clara, né? Tem uma diferença de gosto. De codorna não, você morde tudo junto. Então a criança, em vez de estar comendo ali um salgadinho, né, industrializado, cheio de conservante de coisa, ela pode estar ali na dieta dela, participando do ovo de codorna e tendo uma alimentação super saudável ali do jeitinho que é fácil para ela comer tudo. Então vem a saudabilidade aí por várias frentes, sejam produtos enriquecidos, seja a maior participação do ovo, né, nas diversas nutrições. E inclusive, para trazer um pouco da curiosidade, né, aí dessa parte do enriquecimento do ovo, o que acontece é que tudo que a galinha come, a galinha acaba passando para o ovo. Tem uma certa semelhança quando você pensa a galinha e o ovo, quando você pensa na gestante e no bebê. A gestante ali, tudo que ela vai ingerindo vai passando para o bebê. Se ela está se alimentando bem, se ela está ingerindo as vitaminas certas, o bebê também está recebendo aquilo ali a partir dela. E a galinha, o que a galinha comer, vai passar para o ovo também. Então, como é que a gente faz esse enriquecimento do ovo com ômega 3 e vitamina E? A gente fornece lá na ração da galinha, por exemplo, uma farinha de alga que ela é rica em ômega 3, vai misturado lá na ração, à medida que ela come aquela farinha de alga, o ovo vai estar enriquecido com ômega 3. A gente faz análise, né, no laboratório, verifica lá os parâmetros e coloca lá conforme o que a gente está atingindo na tabela nutricional, informando o que é que tem de DHA, de EPA. Então tem toda uma ciência aí caminhando para trabalhar toda a questão da saudabilidade nos ovos. E inclusive nós temos também lá na Avini o ovo da turma do Chico Bento, que é um ovo também enriquecido com ômega 3 e vitamina E, voltado para o público infantil. Você falou aí dessa diversificação de produtos e também de todos esses valores nutricionais. Eu queria comentar uma coisa contigo, que é outra característica que também mudou, é a forma
Porque não basta só você aprimorar o seu produto, você precisa informar bem a esse consumidor a questão da rastreabilidade, a transparência dessas informações, né? Como é que vocês veem esse avanço e trabalham esse tipo de métrica no mercado? E falando exatamente dessa questão de rastreabilidade, nós somos a única empresa do Norte-Nordeste que imprime a data de fabricação na casca do ovo e coloca a informação lá da Avinho como fabricante, né? Então, é muito comum quando o consumidor leva o ovo para casa, ele joga a embalagem fora e coloca ali na geladeira ou em algum recipiente os ovos que comprou. Então, se ele tiver ovo antigo, ele começa a misturar quem é o antigo, quem é o novo, e ele não vai saber mais na hora que estiver quebrando quem foi que produziu aquele ovo, se ele tiver algum problema com quem é que ele Uhum. reclama. E nós lá na Avin, todo ovo nosso está impresso lá, Avin, e tem a data de fabricação. Então, se o consumidor tiver ovo mais velho e mais novo na geladeira, ele sabe ali pela data de fabricação qual que ele deve consumir primeiro, e na hora que ele está quebrando lá, ele está vendo a Avin. Se tiver qualquer problema lá, ele sabe a quem recorrer, porque tem esse nosso compromisso, né, com toda essa transparência aí. E você percebe também, uma preocupação do consumidor a essas informações? Eu Uma acredito, mudança de perfil? eu acho que vem mudando, né? O ovo, ele ainda é tratado por muita gente como se fosse uma commodity, né? Como se o ovo fosse tudo igual, como Uhum, se o ovo fosse tipo uma batata, que você não sim. tem a marca, eu vou comprar batata, né? Eu vou comprar ovo. Nós lá na Vim não acreditamos nisso. Nós acreditamos que ovo não é tudo igual, que tem muita diferença de um ovo para o outro. E a gente trabalha realmente como um produto diferenciado, não comoditizado. Então, um paralelo que eu costumo fazer muito é com o café. Se a gente pensar na seção de café do supermercado 15 anos atrás, tinha Uhum. 2 pacotinhos, 2 tijolinhos, era a seção de café. Hoje você fica perdido numa seção de café de tanta variedade de produto que tem lá. E aí eu acredito que o ovo está nesse caminho e vai trilhar esse mesmo percurso aí que o café fez. Então, quando a gente vai hoje numa rede de supermercado mais estruturada, que busca atender, né, o consumidor num nível melhor, você vai ver uma seção de ovos super colorida lá, com os mais variados produtos. Vai ter ovo enriquecido, caipira, ovo de galinha solta, ovo de codorna, ovo branco, ovo vermelho, ovo para o público infantil. Então é uma infinidade de produtos para atender a cada uma das demandas. E aí o consumidor ele vem fazendo Uhum. essa caminhada aí, migrando as exigências, tanto na perspectiva de qualidade, como na perspectiva do produto em si. Então, a gente tem, por exemplo, os ovos caipira. O ovo caipira, ele é hoje um dos ovos de maior valor agregado no Uhum. mercado, por conta que ele precisa atender a toda a normativa de produção caipira da ABNT. Então tem muita restrição, muita coisinha, a ave fica solta, tem que ter uma área externa de pasto que ela pode sair e pastar lá e comer uma graminha e tal. Então tudo isso vai encarecendo o processo produtivo e apesar de ser o ovo mais caro, tem uma procura muito boa porque tem gente que se identifica com aquele produto lá caipira e que está disposto a pagar mais por aquele produto. Então aí tem também o que compra o ovo de galinha solta, né? O caipira é um ovo de galinha solta, mas ele é o mais caro por tudo que o processo exige. A gente tem o ovo que a gente chama de cage free ou de galinha livre, que ele é um ovo branco comum, mas de uma ave que fica fora de gaiola, que fica solta, que tem uma certificação de bem-estar animal por trás. Então aquele consumidor que, por exemplo, já está com aquela preocupação de bem-estar animal e tal, ele tem ali um produto para ele. Aí, como eu citei, o do ômega 3, alguém que de repente foi na nutricionista, o nutricionista disse, você tem que comer mais ômega 3, vitamina E, tem lá o ovo para ele, né? Então tem o ovo agora para atender cada demanda de consumidor e o consumidor ficando cada vez mais exigente, né? Uhum. Mas o foco agora é ampliar as granjas ou continuar aí diversificando, criando novos produtos? A gente está sempre pensando nessa questão dos novos produtos, tá? A gente tem, além eu estava falando, esses ovos que eu falei aqui são ovos in Uhum. natura na casca, né? Mas a gente tem também os ovos pasteurizados, que a gente vende em caixinha Tetra Pak, que a gente vende em garrafa, voltado mais para produção, para padarias, confeitarias, fábrica de pão de queijo, fábrica de massa.
E aí a gente segue desenvolvendo novos produtos nessa linha, assim como nos ovos enriquecidos. Então a gente sim, por um lado, está buscando crescer, mas o nosso foco de crescimento ele nunca foi o do tamanho do volume, ele sempre foi o da qualidade, que é aí onde a gente acredita que vai ter uma sustentabilidade melhor no negócio, porque não vamos estar naquela guerra de preço do volume. E aí, quando a gente fala desses investimentos que vocês pretendem fazer nos próximos anos, né, o que que seria para onde que vocês estão mirando, né? A gente está focando nesses ovos que a gente chama de diferenciados. A gente continua crescendo um pouco no ovo branco também, Uhum. mas a gente está crescendo muito mais nos ovos que são enriquecidos, nos ovos caipira, no ovo de galinha solta, na codorna. A gente está focando nesses ovos diferenciados, é para aí que está direcionando. E aí são investimentos em granjas, em galpões de produção, em máquinas, né? Vamos estar importando no ano que vem uma máquina nova dessa da Holanda, lá como eu falei, galpões lá da Espanha. Então é todo um investimento de Aí você vê tecnologia aqui para no isso aí. Ceará? Vai ser aqui no Ceará. Toda a nossa produção é no Ceará, concentrada nas cidades de Acrais e Cascavel. Uhum. E como é que vocês avaliam essa questão de você falou, um pouco desse processo de modernização, como é que vocês têm trabalhado essa qualificação de mão de obra? Vocês têm dificuldade nesse sentido? Olha, temos Hoje dificuldade, aqui no estado? acho que é uma reclamação do Brasil todo isso aí, né? E sobretudo porque nós estamos na área do agro, né? Hoje em dia é fácil a gente perceber que a maioria da população, o pessoal quer estar trabalhando no computador, no ar-condicionado e Uhum. tal, né? A pessoa para estar lá na granja, junto das galinhas, né? Em toda aquela situação lá que tem poeira, que tem ração e tal. É um grande desafio, né? Conseguir encontrar esse pessoal que vai trabalhar, que vai se dedicar a ter esse cuidado com o animal, com a ave que a gente precisa, porque o animal, para produzir bem, ele precisa ser bem tratado, bem cuidado. Então é um grande desafio a gente conseguir essa mão de obra. Tanto que a gente, quando chega em cargos mais táticos, estratégicos, gerenciais, a gente traz gente do Brasil todo. Hoje em dia tem Uhum. gente na nossa equipe de São Paulo, gente de vários lugares E o do Brasil. conceito do agro mesmo também tem mudado muito, né? Sim, o agro ele é o motor do PIB do Brasil, né? Já faz uns anos, é ele que gera o superávit da nossa balança comercial, em muitos momentos. E foi interessante, por um certo modo, a gente observar, nesse momento que a gente teve dessas guerras da Ucrânia e lá do Irã, que ficou-se mais atento à importância dos commodities, né? Dos produtos Uhum. do agro, né? Não só o commodity de alimento, mas também o commodity da energia, né? Seja o petróleo, seja a energia nas suas formas hoje renováveis, né? Fotovoltaicas e tal. O mundo com essas guerras acordou para a importância dessas commodities. E aí o Brasil tem um papel preponderante nisso aí, porque o Brasil é quem tem o maior potencial de produção de alimentos no mundo, junto dos Estados Unidos, sendo que o Brasil tem muito para expandir ainda, né? Tem muita área para ser expandida, e o Brasil é uma fonte enorme de energia renovável e ainda é uma fonte enorme também, está se falando agora dos minerais raros e tal, né? O Verdade. Brasil é uma fonte de mineral importantíssima. Então, isso traz para o agro, junto dessas outras commodities que eu falei, uma visão diferenciada em relação à sua importância no PIB do Brasil e na economia mundial, que por muito tempo se falava muito em industrialização, se não estiver industrializado, não serve, não está bem, está atrasado, enquanto a gente pode entender que essas commodities aí, energia, minério e o agro como fonte de alimentos, são super estratégicos e valiosíssimos para o mundo todo, né? Uhum. E com bastante tecnologia embarcada, né? Demais. A gente usa esses equipamentos da Holanda, da Espanha, uns anos atrás, quando a gente começou, que estava ainda formando o time lá, vinha os holandeses só falavam inglês, eu tinha que estar lá o dia todo com o técnico na máquina lá, tentando traduzir as coisas, e o agro está passando por isso aí, né? Cada vez mais comum a gente está contratando
gente no agro que tem que estar falando outros idiomas, né? Que tem que ter Noção de experiências. IA. Exatamente, a IA é uma parceira muito grande do agro hoje em dia, como eu disse, essa Uhum. nossa máquina lá que nós estamos adquirindo da Holanda, a parte de detecção de ovos é toda por IA, onde antes a pesagem do ovo, ele vinha numa esteira, passava em cima de uma célula de carga, o computador registrava. Hoje em dia, nessa nova máquina, é câmera. A câmera filma lá o tamanho do ovo, tudo. Pela filmagem, ela identifica o peso daquele ovo e já determina se aquele ovo lá é um ovo grande, é um ovo pequeno, um ovo médio, tudo com IA. A gente conseguiu reduzir, perdas, avarias? É um foco muito importante, né? A gente costuma brincar que ovo foi feito para quebrar, né? Porque no final das contas você tem que quebrar ele para consumir. Só que o nosso desafio é ele chegar inteiro à casa do consumidor e só o Aham. consumidor quebrar, né? Então é um produto muito frágil. Eu faço algumas comparações, às vezes lá na empresa, né? Eu digo, rapaz, imagina que o cara está transportando e carregando ou taça de cristal ou arroz, né? O ovo está muito mais perto da taça de cristal do que do arroz. Então a gente tem todo um cuidado em toda a etapa de logística, o equipamento que a gente usa, esse da Holanda é um equipamento que maneja o ovo com muita delicadeza para que ele não quebre. E, inclusive, a gente atuando da Bahia ao Amapá, a grande maior parte dessas entregas é toda feita com frota própria. Um dos fatores é essa preocupação de que o ovo chegue bem lá no destino, até a casa do consumidor. Uhum. A gente estava falando há pouco da questão da guerra, né, como é que isso impactou ou tem feito vocês repensarem o mercado? Porque também não é só essa guerra, né, são vários, confrontos geopolíticos que têm aí influenciado a economia mundial, né? Para nós né, nessas guerras que estão ocorrendo, por conta dos países envolvidos, tem dois pontos que é o que pega mais para a gente. Um é a questão do petróleo, que impacta combustível, né? Se a gente tem uma operação que a base produtora é no Ceará e a gente atende da Bahia até o Amapá, tem muito diesel envolvido nessa história aí nos Uhum. caminhões, né? Então, acaba que o petróleo, a alta do petróleo tem um impacto importante em toda a nossa cadeia logística e da mesma forma impacta os grãos, né? Porque o Ceará também não é autossuficiente em milho, soja, que são a base da ração da ave. Então a gente traz isso de outros estados e, consequentemente, o frete aumenta com essa alta do petróleo. Então esse é o principal fator que mexe com a gente, o preço do petróleo. Mas como é que vocês têm procurado blindar aí o preço final do produto para não impactar tanto o consumidor, né? Não tem blindagem, nessa hora aí não tem blindagem, porque no grão a gente trabalha lá numa estratégia na empresa de armazenar grandes volumes de grãos. Então, quando a gente fala de milho, soja, milheto, que são os principais insumos que a gente usa, em determinados momentos do ano a gente tem 6 meses de estoque desse produto. Então, qualquer incidente que tenha aí que vá aumentar o preço, a gente acaba estando um pouco protegido ali nessa parte e vai amenizar também o impacto do preço final. Mas quando a gente está falando de diesel, não tem como estocar diesel. Qual a Aí, expectativa de vocês em relação já que a gente está falando de grãos, em relação à Transnordestina, né? a Transnordestina ela veio como uma promessa grande aí de baratear os grãos vindo do Maranhão e do sul do Piauí, né? Existem granjas aqui no Ceará que começaram a fazer movimentos. O detalhe, quando a gente pensa nisso aí, é que tem na cadeia, ela não está 100% interligada, de Uhum. modo que ela tem alguns custos extras. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, precisa o grão ser transportado da fazenda para um terminal. Então entra uma etapa logística de caminhão. Esse caminhão bota no terminal, o terminal vai para o trem. Uhum. O trem também não chega direto na granja no consumidor, ela vai parar em outro terminal, aí você tem que colocar um outro caminhão para tirar lá do terminal de grão para levar até a granja. Então é uma logística que precisa de 3 etapas, 2 com caminhão e um trem no meio, né? Então isso aí para nós deu uma complicada na conta, né? Quando a gente olha grandes produtores em outros países, como Estados Unidos, México, eu já tive a oportunidade de visitar um lá no México lá, o terminal
Ele tem um terminal lá que o vagão do trem lá para na propriedade dele, na fábrica dele. Aí Entendi. você não tem que ter esse transbordo aí, esses vários Então ainda modais precisaria de uma trabalhando, outra né? etapa ainda para Isso. Aí para nós abrir não, mais não ficou caminhos, né? ainda viável. A gente Entendi. acredita como uma possibilidade, mais uma alternativa, mas a gente acaba hoje em dia ainda trazendo por caminhão, que aí é um frete só, né? Ele sai da Aham. fazenda até a nossa fábrica de ração. Vocês têm participado também ativamente de feiras globais de alimentos, né? Como é que estão esses planos e as negociações para colocar aí o ovo cearense no mercado internacional? Isso, a gente tem trabalhado bastante à frente de exportação de ovos, né? A gente tem participado da GoFood, que é uma feira lá em Dubai, nos Emirados Árabes, onde é uma das maiores feiras de alimento do mundo, tá? Entre as 3 maiores do mundo, e onde o Brasil tem uma presença muito importante através da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Então, algumas grandes empresas brasileiras têm seus estandes próprios, mas a BPA tem uma super estrutura lá onde ela recebe também várias empresas brasileiras dentro do estande do espaço da BPA. Então, a gente tem participado lá com um estande nosso, fazendo esse contato muito focado no mercado do Oriente Médio, embora Uhum. para lá vai muito interessado também da África e da Ásia, então a gente tem feito uma troca aí de contatos, de leads e feito um acompanhamento aí. Estamos nessa luta para começar esse trabalho de exportação, que deve ser provavelmente voltado para esse mercado de Oriente Médio e Ásia, porque são mercados onde o Brasil já tem uma tradição de exportação de ovo, então toda a parte regulatória está bem resolvida, a gente acredita que vai ter um fluxo melhor, e são países que têm carência, né, Mas de para ovo, de ainda esse proteína ano? animal. A gente acredita que até o final do ano a gente consegue enviar aí alguns contêineres, sim, estamos nesse Mas aí, trabalho. quando a gente olha no horizonte de planejamento de vocês, a expectativa é de que esse mercado externo, né, acabe alcançando qual posição aí da produção? A gente acredita que tem potencial para chegar talvez aí nos 5% mais ou menos da produção. Uhum. Não sei, não posso falar daqui a 10 anos o que é que vai ser, né, que tá longe, mas para os próximos 5 anos a gente está caminhando rumo aos 5%, vai ser bem Uhum. interessante. O mercado que vai ser aberto aí com esse acordo Mercosul-União Europeia, também de alguma forma, como é que vocês estão vendo isso? Também seria uma possibilidade, embora agora a gente esteja com a restrição, né? Exatamente. É uma grande possibilidade, sim. O que acontece é que o Brasil, né, muita gente costuma dizer que o Brasil é o celeiro, é a fazenda do mundo, né? O Uhum. Brasil ele tem todo tipo de recurso natural e clima para propiciar a produção do agronegócio de proteína animal de maneira especial, e os insumos para essa produção, milho e soja, a gente tem também uma oferta no nível de preço mais barato do mundo. Então, o Brasil é muito competitivo. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo, o maior exportador de carne do mundo, de bovina, de suíno. Então, se o Brasil é o maior exportador de frango do mundo, ele pode ser o maior exportador de ovo do mundo tranquilamente, né? E todos esses países que você está falando lá da União Europeia são países que têm carência disso, né? É um país que muitas vezes eles são muito industrializados, que a produção agropecuária é pequena, país que às vezes tem uma geografia lá de muito rochosa, que não tem área para plantar como o Brasil, que tem invernos muito rigorosos, que no inverno não dá para plantar, para criar e tal. E o Brasil tem uma posição privilegiada nisso aí. Então a União Europeia, passando as restrições, é uma grande possibilidade também da gente trabalhar, E com no caso certeza. da Avini, você já vem trabalhando aí nesse produto de maior valor agregado, dessas informações da rastreabilidade. Então, isso também facilitaria essa Acreditamos que posição? sim, acreditamos que sim. A gente tem todo o equipamento de última geração e todo o trabalho de qualidade e rastreabilidade necessário para trabalhar na exportação.
não seria problema não. Uhum. Quando a gente olha para o mercado interno, né, esse perfil de consumo de ovos costuma mudar de uma região para outra? Como é que isso acontece aqui no Brasil? O Brasil é um país gigante, né? Como se tivesse vários países dentro do Brasil. Então a gente vê muita variação no perfil do consumidor. Se a gente pegar, vou dar um exemplo dessa diferença, se a gente pegar um estado como o Rio Grande do Norte, a gente tem uma cidade como Mossoró, onde existe um consumo altíssimo, uma preferência pelo ovo vermelho. Já quando a gente vai para Natal, poucos quilômetros lá de Mossoró, a gente já tem um público que ele está muito mais interessado no ovo branco. Quando a gente vai, por exemplo, para o estado do Pará, a gente tem uma altíssima procura por embalagens de dúzias e, inclusive, uma excelente aceitação do consumidor por uma embalagem de dúzia de isopor. Então, na nossa estratégia de atender da Bahia ao Amapá, a gente vai customizando isso aí de acordo com cada área. Então, no Rio Grande do Norte, nós temos um ovo vermelho e vendemos muito no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Lá no Pará é o único lugar que compra da gente embalagem de 12 de isopor num volume significativo e a gente atende lá de acordo com a preferência. Já se a gente vai, por exemplo, para o Amapá, no Amapá tem uma grande procura por embalagem de 15. É o único lugar da Bahia, o Amapá, que a gente vende embalagem de 15. É lá no Amapá. Aqui no Ceará tem E aqui em Fortaleza, qual é o ovo que o cearense mais come? Aqui no Ceará tem uma procura muito grande e crescente por ovo de galinha caipira. Então, a gente tem crescido bastante a produção também para atender essa demanda de ovo caipira, né? Aí pegando ainda mais outro exemplo, lá Pernambuco, por exemplo, tem um consumo muito maior do que o resto do Brasil de ovo de codorna. O pessoal lá tem aquele costume lá de beber um caldinho de feijão que dentro vem um ovinho de codorna, então Pernambuco é um grande consumidor de ovo de codorna e assim vai no nosso Brasilzão aí, cada cidade às vezes tem uma particularidade. Agora, uma realidade cada vez mais forte, né, nos dias de hoje, é a presença das canetas emagrecedoras, né, de que medida que isso tem, eh, rebatido, tem causado algum impacto já no setor de ovos? Olha, tem um economista famoso, Nassim Taleb, que ele tem uma teoria que é do antifrágil. Hã. Ele diz que tem algumas coisas ao longo da história, algumas situações que, em vez de se enfraquecendo com as situações, vai se fortalecendo. Eu tenho uma crença que o ovo ele é um produto meio que antifrágil, aí, parecido com o que o Taleb fala. Porque o ovo, quando a economia está ruim, ele é uma Uhum. proteína barata, o pessoal consome mais. Quando a economia está crescendo, ele é uma proteína de alta qualidade, quem não pode consumir passa a consumir mais. E É mais quando resiliente, é né, às resiliente, turbulências. exatamente. E quando a gente pega essa realidade das canetas, o que é que acontece? A leitura que eu faço. Quem faz uso da caneta acaba ingerindo menos alimento. Se a pessoa ingere menos alimento para ela manter a saúde dela, manter uma alimentação com níveis nutricionais adequados, ela tem que selecionar muito bem o que é que ela vai ingerir de carboidrato, de proteína, de energia e Uhum. tal. E o ovo é uma excelente fonte de proteína, com baixo carboidrato, cheio de vitaminas. Então, ele é um produto que, para quem não pode comer muita coisa e come um ovo, está completando ali um monte de necessidade nutricional diária ao ingerir ovos. Tanto é que o ovo é considerado o segundo alimento mais completo da natureza. Ele só perde para o leite materno. Porque o ovo ali também, quando a galinha, se a galinha tivesse sido fecundada, né? E ali dentro do ovo for nascer um pintinho, o pintinho vai passar 20 e tantos dias lá dentro do ovo, que a única coisa que ele vai se alimentar é do que está dentro do ovo. Então aquilo ali tem que nutrir todas as necessidades que ele tem para se desenvolver de maneira saudável, né? Então a sabedoria da natureza está ali no ovo e nós temos esse privilégio de comer esse ovo aí que já vem com tanto nutriente. A Vini completou agora, nesse mês de junho, 34 anos, né? Qual é o legado que você vê hoje que a empresa está deixando na sua marca, na economia cearense, para os cearenses? Como é que você tem visto aí essa caminhada? Bem, a empresa foi fundada pelo meu pai, né? Meu pai fundou a empresa em 92
e hoje tem 84 anos e continua na ativa. Todo dia ele está lá na granja, todo dia ele está participando de reunião com a gente lá no escritório, né? E se continua com uma visão maravilhosa aí, sempre trazendo insights super importantes para a gente, além de estar participando diretamente lá da gestão de parte das granjas e de parte da fábrica de ração lá no dia a dia. Então ele é muito presente e deixou para a gente um legado de trabalho e valores muito sólidos, né? Então a gente tem os nossos valores lá na empresa, que são humildade, honestidade, qualidade, cooperação, amizade, e todos esses valores a gente traz e busca continuar difundindo, porque está no DNA lá da empresa desde o começo. E aí esses valores vão norteando tudo aquilo que a gente vai construindo. Então, a parte da qualidade, por exemplo, sempre foi um quesito que ele nunca abriu mão e que a gente continua investindo e trabalhando em cima dessa qualidade. Então, modéstia à parte, nessa região que a gente trabalha da Bahia ao Amapá, com certeza a qualidade, tanto a qualidade do produto como a qualidade do serviço que a gente entrega. Porque quando a gente trabalha com supermercado, a gente precisa estar dando assistência no ponto de venda, ainda mais o ovo, que é um produto muito sensível. Se quebrou um ovo, ele ficou esquecido na seção, vai atrair mosca, vai dar mau cheiro. Então, a gente precisa de um trabalho muito forte na seção de ovos e no abastecimento no supermercado, assim como para trabalhar da Bahia ao Amapá tem toda a parte de serviço de entrega de logística. Então, para garantir o abastecimento das lojas, também tem isso. Então, essa questão da qualidade, da entrega, qualidade do ponto de venda, qualidade do produto, isso é uma marca que o meu pai deixou para a gente, que com certeza nós somos uma referência nesse quesito aí. Além disso, eu vejo muito essa questão da inovação. Meu pai também sempre teve esse DNA de inovação desde lá do começo, então eu estou falando aqui de ovo enriquecido, tem gente que talvez nunca nem provou um ovo enriquecido, mas nós estamos no mercado de ovo enriquecido desde o começo dos anos 2000. Então meu pai naquela época já vislumbrava que tinha um potencial da gente trabalhar um ovo ali diferenciado, agregar valor e tal. Então outro legado importante que eu acho que a gente deixa é esse de inovação. O fato de a gente ter equipamento Tetra Pak embalando ovo pasteurizado, esses equipamentos da Moba trabalhando lá na classificação de ovos, que são equipamentos que basicamente ninguém no Nordeste tem. Então eu acho que a gente acaba deixando um legado para o Nordeste também dessa coisa da inovação, de buscar estar trazendo aquilo que tem de melhor no mundo aqui para o nosso Nordeste, tornando o Nordeste uma referência. Hoje, quanto de ciência tem na produção de um ovo? Muita. Muita ciência. O pessoal, às vezes a gente leva clientes, algumas pessoas para fazer visita lá na granja e sai todo mundo impressionado, porque o pessoal às vezes entra lá pensando numa galinha ciscando no quintal, quando começa a ver um monte de máquina computadorizada, esteira, trazendo o ovo para lá, para cá, subindo, descendo, embalando automaticamente, fazendo toda essa parte computadorizada de detecção de sujidade, de trinca. É muita tecnologia, né? Essa tecnologia lá da Holanda que trabalha a seleção dos ovos é muito diferenciada, então realmente entrega um produto com uma qualidade diferente e é tudo pesquisa de ponta agora nesse equipamento novo, quando eu falei com IA, né? Então hoje em dia a gente, por exemplo, tem que ter uma super equipe lá de manutenção, com gente altamente capacitada, porque a máquina dá um problema lá, não é qualquer um que resolve não, é bem complicadinho, né? Então tem realmente muita ciência por trás, inclusive ciência que começa desde a genética, da nutrição das aves, né? As aves que a gente trabalha hoje aqui, elas têm genética europeia ou americana. Então são empresas da Europa, no caso a gente usa muito linhagem de empresas da Holanda, por exemplo, que tem todo um trabalho lá de seleção genética para que a ave cada vez mais consiga colocar um ovo de maior qualidade, com a casca melhor, com a qualidade interna melhor, num volume de produção maior, com a ave cada vez num bem-estar melhor, sofrendo menos, morrendo menos, produzindo mais. Então tem toda uma tecnologia de genética. A parte de nutrição, a gente costuma dizer que a nutrição da ave parece a nutrição de um atleta.
Então, Uhum. aquela linhagem, naquela idade, ela tem que ingerir tanto de energia, tanto de proteína, tanto de aminoácido, tanto de vitamina, e quando ela está um pouquinho, 4 semanas depois, mais velha, ela já está numa outra dieta diferente. Então, a gente vai regulando ali, são várias rações ao longo da vida da ave, cada ração com a necessidade específica dela. Então, isso é que vai fazer ter uma ave com maior saúde, gerando um produto de alta qualidade, como eu disse, a história lá da gestante do feto, né? Sim. Se a galinha come uma nutrição rica, de alta qualidade, você vai ter um ovo de alta qualidade lá no final. E aí, por isso que a gente uma vez diz, ovo não é tudo igual, varia muito. De todo o cuidado que você bota no processo, tecnologia, tudo influencia. Ayrton, muito obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso convite e compartilhado dessa história com a gente. Um grande prazer e um abraço aí para todos os seus telespectadores. Estamos à disposição. É isso, o Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com Ayrton Carneiro Júnior, CEO da Avini. A gente falou sobre planos de expansão, novos mercados e previsão de investimentos para 2026.